tudo bem com você? Eu sou a professora Amanda Gladys e essa aula conceitual tem por objetivo refletir sobre a educação comeniana, a importância da afetividade na educação infantil e refletir sobre as múltiplas linguagens nesta etapa da educação. A didática, conforme pontua Comênios, é a arte de ensinar. Portanto, a didática consiste em uma receita, E não pretende, na verdade, ser uma receita para afindar perspectivas de ensinar tudo a todos de uma única maneira. O que existe são fundamentos acumulados durante séculos que são repassados para nós por meio de obras clássicas como a de Comênios. No tocante à educação infantil, qual seria então o requisito fundamental para ser um professor de excelência? Bom, o ponto-chave, pessoal, é ser exemplo. A prática docente em qualquer nível, etapa ou modalidade de educação exige que alguém seja exemplo para alguém. Difícil de entender? Bom, vamos nos remeter a Roterdã, que ele explica que é pelo amor ao mestre que a criança desenvolve e, posteriormente, o amor ao conhecimento. Então, primeiro, o amor ao mestre. Comênios também aprofunda essa ideia ao dizer que sem exemplo não há aprendizado. E por este motivo, por este amor ao conhecimento, que a educação infantil precisa do lúdico para desenvolver as funções psicológicas superiores das crianças. Lembre-se sempre das contribuições dos intelectuais, como Vygotsky e Piaget, que nós vimos. Se nós pensarmos nas séries iniciais, nas crianças de 0 a 3 anos de idade, o exemplo se dá pela presença, pelo gesto, pela palavra de carinho, da paciência, pelo movimento, pelo tom de voz do professor, pela forma como você recebe a criança, pela forma como você entrega a criança para os pais. A criança internaliza o comportamento dos adultos ao seu redor, e isso contribui ou não para a sua formação. Já nas séries finais da educação infantil, o comportamento é todo observado. Somos exemplos positivos ou negativos a todo momento. Se estamos sempre cansados e reclamando, os alunos sentem também. Se gritamos o tempo todo, como podemos exigir que os nossos alunos do Infantil 4 e 5 sejam silenciosos e controlados? Enfim, entendam que ser exemplo é bem diferente de ser perfeito, mas é necessário que haja alguma referência em sala de aula e é sempre muito bom que essa referência seja o professor. Mas você deve, estar se perguntando, justamente por falarmos em didática, como tratar, então, o aluno difícil? Como agir? É comum observarmos professores cansados, que reclamam dos seus alunos. No entanto, essa reclamação não tende a gerar resultados positivos, pessoal, pois apenas alimenta a sua angústia e a sua tensão. Ao se formar, você, aluno, será um especialista na área da educação. Logo, é necessário que você tenha um comportamento e um padrão de pensamento no que se refere aos assuntos da educação, muito acima daquilo que nós podemos observar na sociedade, no senso comum, de maneira geral. Sendo assim, o que é senso comum, que o senso comum chama de aluno difícil, você precisa chamar de desafio pedagógico. É muito fácil se formar para lidar só com bons alunos. Os alunos difíceis são aqueles que realmente testam a nossa capacidade enquanto educadores. Ao longo do desenvolvimento das etapas da educação, nós observamos que os alunos considerados bons avançam independente do professor. São aqueles que mais têm dificuldades, que mais precisam de nós. E na educação infantil, um aluno difícil pode ser aquele que nas séries iniciais, do 0 aos 3 anos, não come direito, chora muito, não dorme, ainda acorda os demais alunos, machuca, todas essas questões que giram em torno da educação infantil. Já nas séries finais, de 4 a 5 anos, os comportamentos evoluem e a gente observa uma série de variações que podem ter causas genéticas, sociais ou psicológicas. Se um aluno é difícil por conta das situações vividas em casa, nós devemos fazer a nossa parte enquanto profissionais da educação e nunca perder tempo julgando ou condenando um aluno por conta do seu histórico familiar. É claro que se o professor descobre uma situação que envolve qualquer tipo de abuso contra uma criança, é necessário avisar a direção da escola, que encaminhará para os órgãos competentes. Mas no que se refere aos problemas externos do aluno, isso só serve para entendermos qual o tamanho do nosso desafio. Nunca para perdermos tempo criticando, julgando e muito menos espalhando os problemas desse aluno por toda a escola. E para nortear toda a nossa ação docente, um dos pontos que consideramos essenciais é não cair no descrédito, que é barganhar com seus alunos.
A barganha na educação infantil é o ato de dar tudo que o aluno, o que a criança deseja, barganhando para que ela se comporte da forma como você precisa, e isso acaba condicionando o comportamento infantil. E todas as vezes que ela sentir necessidade, vai agir chorando ou fazendo o ato que você reprime para que você barganhe com ela. É evidente que esse comportamento tende a vir pronto de casa. Nós, nos dias de hoje, temos crianças que vão para as salas de aula, para a sala das creches, a primeira etapa da educação infantil, desde o primeiro mês da vida. Logo, esses comportamentos podem ser evitados ou reforçados por você, professor. No final da educação infantil, a barganha pode ser observada quando o professor diz: se vocês ficarem quietinhos hoje, eu levo vocês para o parquinho no final do dia. 2 grandes erros nesse tipo de barganha são: primeiro, colocar o brincar como algo que fazemos depois de cumprir uma obrigação chata durante o dia. E segundo, o brincar é muito importante para o desenvolvimento infantil e não pode ser um objeto de barganha. O outro erro é condicionar o bom comportamento dos seus alunos a uma recompensa no final. Isso não ajuda esses alunos a aprenderem a se autorregular e compreender a importância de cada momento que ele vive dentro da escola. Quando isso ocorre, ou seja, quando o professor barganha nesse nível, o aluno aprende a barganhar com o professor também. E pode acabar ouvindo dos alunos: professor, se ficarmos quietinhos hoje, você nos leva no parquinho no final do dia? Isso pode gerar situações totalmente descontroladas e uma rotina de constantes ameaças de ambas as partes. É necessário, então, construir um processo didático em que o aluno, com o tempo, possa se observar e regular o seu comportamento com base nas regras socialmente construídas dentro da instituição, nunca pelo medo. Isso não é fácil e não ocorre do dia para a noite. É necessário um trabalho pedagógico forte e bem fundamentado. O professor deve ser autoridade e não autoritário. E é nesse ponto que chama a sua atenção. Ser autoridade vem de ser exemplo para os seus alunos. Professores autoritários são o clássico: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Sentam-se nas mesas e dizem que os alunos não podem se sentar em cima das mesas. Pedem para que os alunos não gritem em sala, mas vivem dando os gritos e ameaçando seus alunos. Por isso, Comênios define que o educador, que é a autoridade do processo educacional, é aquele que age com exemplos constantes, mostrando que é um modelo vivo de todas aquelas coisas para as quais os alunos devem preparar-se. E reforça ainda, dizendo que, se falta isso, todo o resto é em vão. Um professor autoridade não barganha, não impõe medo, ele tende a ser respeitado e não temido. Outra questão não menos importante é ser apaixonado pelo conhecimento. Os alunos da educação infantil, desde o infantil ao doutorado, sentem quando o professor é comprometido e é apaixonado pelo saber ou não. Isso faz toda a diferença na construção da sua autoridade em sala de aula. Na educação infantil, os alunos percebem se o professor é envolvido com a história que conta, com a música que canta e com as atividades que propõe. O nível de comprometimento e envolvimento dos alunos com o conhecimento está diretamente ligado ao nível de envolvimento e comprometimento do professor. Ser apaixonado pelo conhecimento faz toda a diferença. O planejamento das suas aulas, das atividades a serem desenvolvidas no dia a dia, é outro pré-requisito para um professor exemplo. Entenda, nossos alunos da educação infantil até o doutorado percebem quando o professor preparou a aula ou não. Quando falamos na educação infantil, os alunos diante de um professor que não se planejou corretamente, eles irão se comportar à altura do que nós mal planejamos. Seu comportamento tende a ser disperso, desorganizado ou muitas vezes o comportamento desorganizado de uma turma pode ser apenas o reflexo da falta de planejamento e organização do professor que é responsável. E pode parecer simples, mas a maneira como nós entramos na sala de aula diz muito sobre como a aula irá se desenvolver. Ou no caso das séries iniciais da educação infantil, é a maneira como nós recebemos os nossos alunos, como nós organizamos o espaço da sala. Por este motivo, a organização do espaço físico é essencial. Ao aceitar uma sala, um espaço físico totalmente desorganizado, o professor não ensina a organização para os seus alunos. E ainda reforça, tudo bem aquele espaço ficar bagunçado. E conforme vimos, é necessário sempre, ao iniciar uma aula, fazer uma problematização, uma provocação inicial aos alunos, instigá-los. Uma pergunta, uma atividade que faça o aluno pensar, ou perceber e sentir-se provocado. Isso é extremamente importante neste momento. Mas sei que vocês devem estar pensando, professora,
Mesmo realizando todas essas etapas com maestria, como manter os alunos dentro das regras e combinados escolares? Bom, desde que a criança nasce, é importante que os adultos e os professores ao redor deixem claro o que é e o que não é correto, pois é a partir dessas referências que a criança irá construir suas representações. Em sala de aula, podemos traduzir tudo isso como aquelas regras que são negociáveis e as que não são negociáveis, as inegociáveis. São regras negociáveis: o horário do parquinho, o lugar onde se sentar, o horário de saída das aulas e os brinquedos que eles irão brincar após as atividades. Já são regras inegociáveis: lavar as mãos antes de comer, pedir licença ao entrar em sala de aula, recolher os brinquedos e manter a organização da sala, mantendo-a limpa e organizada. Outro ponto indispensável é compreender que todas as regras precisam ser comuns. Se vale para os alunos, precisa valer para o professor. Se vale para um aluno, precisa valer para todos. Se vale para uma turma, precisa valer para todas. Caso contrário, a escola não conseguirá criar uma identidade disciplinar favorável ao processo de ensino e aprendizagem. Por fim, todas as regras apresentadas à comunidade escolar precisam estar regimentadas, precisam constar no manual do aluno, no projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola, precisam ser detalhadamente apresentadas para as famílias no início do ano letivo. Isso garante que não surgirão problemas? Claro que não. Os problemas irão surgir, mas a escola precisa garantir legalmente que o que ela está fazendo tem um respaldo, tem uma fundamentação perante a sociedade. Após essa explanação sobre a didática e como ela se exprime na educação infantil, trago um ponto importante que faz relação com todos os outros que nós já falamos. Trata-se da rotina. Se não houver rotina, ou seja, se não houver uma lógica contínua no comportamento do professor, se não houver coerência, regularidade, os alunos não irão internalizar as atitudes, os comportamentos corretos que lhes possibilitarão participar do processo de ensino e de aprendizagem de maneira significativa. Se eu exijo do meu aluno o cumprimento das regras em um dia e não exijo no outro, ele irá perceber que eu não sou um professor que tem uma palavra sólida, que não estou plenamente preparado para o que eu estou fazendo. E acreditem, os alunos irão se aproveitar, ainda que inconscientemente. Então, solicite a organização do espaço físico todos os dias, seja exemplo todos os dias, cumpra as regras todos os dias, prepare a aula todos os dias, planeje suas ações todos os dias, pois acredite, todos os dias você terá um desafio diferente. Lembre-se, nunca leve o seu aluno ao limite e nunca vá até o limite do seu aluno. Bom, pessoal, todo esse preparo por parte do professor não significa que o aluno irá aprender, ou que irá aprender de forma como nós gostaríamos. Para alguns alunos, nós teremos que repetir 1000 vezes a mesma lição. Então, entenda, o problema não é o aluno demorar para aprender, o problema é o professor desistir de ensinar, pois nada garante que a criança esteja realmente te ouvindo. Por isso é importante nunca deixar de falar. Por fim, compreendam que nem todo domínio teórico do mundo e nem todo domínio da técnica serão suficientes se as relações aluno e professor não forem repletas de afetividade. A afetividade é pré-requisito para ensinar na educação infantil. É elemento didático indispensável ao ensino nesta primeira etapa da educação. Roterdã já dizia, o primeiro grau de aprendizagem consiste no amor, lembrem-se, o amor ao professor. Com o caminhar do tempo, a criança que foi iniciada no amor ao estudo por causa do amor ao mestre, passa a amar ao mestre por amor ao estudo. Para se ensinar é necessária empatia e vontade para estarmos constantemente buscando novas formas, novas metodologias, para estarmos sempre inovando em nossa prática. Você consegue se lembrar de um professor que marcou a sua vida, ou a vida de seu filho, pelo carinho e respeito que demonstrava durante o processo de ensino e aprendizagem? Consegue compreender a importância desse professor para a sua formação psicológica ou para a formação do seu filho? A educação infantil é marcada por essa relação afetiva, deve ser marcada por essa primeira ação. E é isso, pessoal. Estes são os princípios que dão, e devem dar norte para toda a nossa ação docente. Permita-se sentir, permita-se estar à disposição dos seus alunos e fazer a diferença na vida deles. Nossa aula termina por aqui, mas eu te aguardo nas próximas, nas quais veremos as múltiplas linguagens e o ensino da educação infantil. Um abraço e até lá!